Olá, nós somos a Liga Acadêmica de Pediatria e hoje vamos para a parte 3 da nossa série de vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, focando hoje nas políticas de adoção desse estatuto. Para falarmos sobre adoção, é importante conhecermos as leis que regulam esse processo. A principal delas é a Lei nº 12.010 de 2009, que dispõe sobre as políticas de adoção. Já a Lei nº 12.955 de 2014 estabelece prioridade de tramitação aos processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com uma doença crônica. A Lei nº 13.257 de 2016 dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, enquanto a Lei nº 13.509 de 2017 também dispõe sobre adoção com algumas alterações em relação às leis anteriores. Para facilitar a compreensão do nosso vídeo, vamos explicar alguns dos termos que utilizaremos de forma mais simples. O primeiro deles é adotante, que significa a pessoa que vai adotar, e adotando, por sua vez, é o alvo da adoção. Vamos falar agora sobre o processo de colocação em família substituta. Esse processo pode acontecer mediante a guarda, tutela ou adoção, e sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por uma equipe, sendo que para crianças maiores de 12 anos, o seu consentimento em audiência é necessário. Na avaliação do pedido, deve-se considerar o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade para diminuir as consequências dessa medida. Nessa situação, preferencialmente, os grupos de irmãos serão colocados sobre a adoção, tutela ou guarda da mesma família, sendo essa colocação precedida por uma preparação gradativa e acompanhamento posterior da família e dos adotandos. Especialmente nos casos de crianças ou adolescentes indígenas ou de origem em comunidade remanescente de quilombo, é preciso considerar e respeitar sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, além de priorizar a colocação familiar no seio da sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Por fim, é necessário considerar um ambiente familiar adequado, preferindo famílias residentes no Brasil, não sendo permitida a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem uma autorização judicial. Agora, vamos explicar sobre a guarda. O ECA traz que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive seus pais. Ou seja, a guarda é uma das medidas jurídicas que legaliza a permanência da criança ou adolescente em lares substitutos, conferindo ao menor a condição de dependente, incluindo para fins previdenciários. O poder familiar não pode ser confundido com a guarda, já que nem sempre quem detém o poder familiar possui a guarda da criança. Entretanto, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais. A medida permite a continuidade dos vínculos familiares e não altera a filiação nem o registro civil. A guarda pode ser provisória ou definitiva, podendo ser revogada a qualquer momento. O guardião torna-se responsável legal da criança, o que abrange a assistência material, afetiva e educacional até que ela complete os 18 anos. Por fim, podem ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em famílias acolhedoras. Passaremos então à tutela, a qual pode ser concedida a pessoas com até 18 anos, sendo que o deferimento da tutela pressupõe a decretação anterior da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações dos responsáveis, como sustento, guarda e educação. Por fim, vamos abordar o último tópico dentro da família substituta, a adoção. Entre suas características, temos que ela é uma medida excepcional e irrevogável. Ou seja, ela é considerada quando todos os outros recursos já foram esgotados e não obtiveram sucesso, e uma vez concedida, não se pode voltar atrás. Além disso, é sempre importante reforçar que os direitos e os interesses do adotando que devem prevalecer. Outras características da adoção são: o adotando deve ter no máximo 18 anos, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. E a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres. Nesse momento, ele perde o vínculo familiar anterior, criando um novo vínculo. Outras regras desse processo é que os adotantes devem ser maiores de 18 anos, independente do seu estado civil, não podendo ser irmão ou ascendente do adotando. Além disso, eles devem ser, no mínimo, 16 anos mais velhos que o adotando.
Outro ponto importante é que adotandos maiores de 12 anos devem dar o seu consentimento para que o processo de adoção ocorra. Além disso, na maioria dos casos, a adoção é precedida por um período de convivência com a criança pelo prazo máximo de 90 dias, de acordo com as particularidades de cada situação. Esse período é acompanhado pela equipe da Justiça da Infância e da Juventude. É importante ainda dizer que o adotando tem direito de conhecer sua origem biológica e de ter acesso ao seu processo de adoção após completar 18 anos, em alguns casos até mesmo em um período anterior a essa idade. Além disso, caso ocorra a morte dos adotantes, o poder familiar não é restabelecido para a família natural. Por fim, devemos dizer que o Poder Judiciário mantém registros de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro registro com pessoas interessadas em adotar. Para que a inscrição no processo de adoção seja deferida, o interessado deve satisfazer todos os requisitos legais para tal ação. Além disso, eles receberão uma preparação psicossocial e jurídica antes do ato da inscrição. Vale ressaltar ainda que há prioridade no cadastro para as pessoas interessadas em adotar uma criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou as necessidades específicas de saúde, além de grupos de irmãos. Todo esse processo de adoção, por fim, deve e é fiscalizado pelo Ministério Público. Para finalizar, gostaríamos de reforçar que esse é um vídeo instrutivo sobre a perspectiva única do ECA. Maiores dúvidas devem ser sanadas por autoridades judiciais. Fica aqui o nosso muito obrigada e até a próxima!